Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 erros que você deve evitar quando estiver chegando em Buenos Aires. Se você não me conhece, eu sou Herson Nascimento e você está no canal Biomilhas. Aqui nesse canal a gente fala sobre dicas e planejamento de viagem. Se você curte esse conteúdo, considere se inscrever aqui no canal. Bora lá? Cada vez mais o brasileiro se apaixona pela Argentina, especialmente pela sua capital Buenos Aires. A proximidade, o ar europeu, a cultura, a culinária, o real forte transformaram a cidade portenha em um dos principais destinos dos turistas que deixam o país. E já vamos aqui com o primeiro erro, que é de pegar um táxi direto do aeroporto para sua hospedagem. E para chegar em Buenos Aires existem hoje basicamente 3 aeroportos. O primeiro deles é o Palomar, que é um aeroporto bem pequenininho que você pode utilizar principalmente quando estiver voando com empresa low cost, como a Flybond, por exemplo. Inclusive, nós temos um vídeo aqui, eu vou deixar o link na descrição. Quando terminar esse vídeo, você corre lá e acompanha esse vídeo sobre a Flybond. O outro aeroporto é o Aeroparque Jorge Newbery, localizado ali bem pertinho do centro, mais ou menos a 2 km no bairro de Palermo. Só que esse aeroporto ele já recebeu muito voo internacional. Hoje em dia ele não recebe mais voos internacionais, com exceção ali de voos vindos do Uruguai. Então se você pretende voar dentro da Argentina, esses são ótimas opções para vocês. Além do imponente aeroporto internacional Ministro Pistarini, conhecido como Aeroporto de Ezeiza, por estar localizado na cidade de mesmo nome. Esse aeroporto já fica um pouco mais distante, né? Mais ou menos 35 km do centro de Buenos Aires, mas esse aeroporto ele contém uma infraestrutura completa. Inclusive, esse aeroporto é considerado um dos maiores aeroportos da América Latina. E por conta dessa distância, dependendo do horário que você estiver chegando, se você pegar um horário de pico, por exemplo, no trânsito, por essa distância ser relativamente grande, você pode demorar mais ou menos aí 1 hora, um pouco mais de 1 hora para chegar no seu destino. Então, agora que você já conhece os principais aeroportos de Buenos Aires, como eu disse para vocês, evite pegar táxi, principalmente aqueles táxis do aeroporto, direto para a sua hospedagem. Isso porque a gente sabe que hoje em dia não é tão comum, mas você pode ainda encontrar muitos taxistas, como eu repito, não são todos os taxistas, tá? Mas tem muita gente ainda desonesta. Não é à toa que os táxis de lá de Buenos Aires ficaram conhecidos popularmente como o táxi que dão um golpe nas pessoas, né? Que ficam rodando até chegar no seu destino final. É claro que hoje em dia dá para controlar isso, né? Se você utilizar um aplicativo ali pelo GPS, você pode controlar a sua corrida, mas aí já vai ficar um clima chato, né? Você tem que ficar corrigindo ali o motorista, às vezes você não fala o espanhol perfeitamente, e aí vai ficar difícil a sua comunicação. Então, para evitar isso, você pode utilizar outros aplicativos. Eu sugiro que você use até o Uber. Então, o próprio aplicativo do Uber que você usa aqui no Brasil, ele funciona perfeitamente lá na Argentina. Então, você não precisa fazer um outro cadastro, você usa esse próprio aplicativo lá que ele vai funcionar perfeitamente. Você pode utilizar outros aplicativos, como o Didi, por exemplo, e inclusive, se você não gosta de utilizar esses aplicativos, não se sente seguro, você pode utilizar o app Táxi Premium, né? Então esse app, ele junta, na verdade, táxis, você vai chamar um táxi, só que através de um aplicativo. E com esse aplicativo, você não precisa ali estar conversando com o motorista, você sabe exatamente quanto que vai dar o resultado final da corrida, exatamente como funciona ali no aplicativo do Uber, só que você vai estar utilizando os táxis. E por que essa é uma dica importante? Principalmente para quem não fala a língua, né? Quem domina o espanhol, lá em Buenos Aires, por exemplo, ou na Argentina de maneira geral, quando você for dar um endereço, você não dá um endereço como você faz aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil você está na Avenida Brasil e você quer chegar no número X, então quando você entra num táxi aqui, você diz, eu quero ir para a Avenida Brasil, número 500. Né? Lá em Buenos Aires você não vai fazer isso, você tem que dizer o nome das ruas transversais. Então você tem que dizer uma esquina. Então lá, por exemplo, você vai ter que dizer, eu quero ir para a Avenida Brasil, esquina com a Avenida Curitiba. Né? Então você vai ter que dizer esses 2 endereços. Então se você não conhece muito bem a região que você está indo, não domina muito bem o espanhol, então essa vai ser uma outra dificuldade que você vai encontrar na hora que estiver falando ali com um táxi, né? Então, com os aplicativos, você não vai precisar falar isso, né? O aplicativo vai te dar exatamente o endereço que você está procurando. Essa é uma outra facilidade que você encontra. E o erro número 2 é fazer o câmbio fora de locais oficiais. Principalmente se você estiver ali no microcentro, ali naquela região da Rua Florida, então, que é um calçadão onde você tem várias lojas. Então, quando você está andando ali pelo aquele calçadão, muita gente aparece, mas muita gente mesmo. Para quem não conhece ali a cidade de Buenos Aires, vai até estranhar aquele monte de gente te abordando
para trocar dinheiro, gritando câmbio, câmbio, câmbio. Fica até uma situação chata, né? Você sai de uma loja, você quer ter aquela tranquilidade de estar pesquisando, mas você não consegue porque as pessoas ficam te abordando, querendo trocar dinheiro. A pessoa já te vê de longe, ela já sabe que você é um turista, então ela te aborda ali querendo fazer câmbio. Inclusive, eles não fazem câmbio somente para peso, somente para reais, eles fazem para euro, para dólar. Então, esse pessoal aí faz câmbio ali na rua mesmo. Às vezes, para não fazer na rua, eles te chamam para outro lugar, um lugar mais obscuro, né? Então, não fica tão seguro, você que não conhece aquelas pessoas, tem que estar trocando dinheiro com todo mundo. Outro fator é que muitas dessas pessoas, elas podem te dar um dinheiro falso. Então, como você não tem familiaridade com aquelas notas, você pode muito bem pegar uma nota falsa sem saber. Quando a gente está trocando dinheiro ali na Argentina, a gente costuma ver grandes quantidades de notas, né? Então você vai trocar uma quantidade real, você vem com uma pacoteira desse tamanho, que é até difícil de guardar, você não consegue nem guardar no bolso, você precisa de uma mochila, alguma coisa, para guardar grande quantidade de dinheiro. Então, o que eles podem fazer? Alguns deles costumam fazer? Eles colocam as notas verdadeiras em cima e embaixo, então quando você olha parece verdadeiro, mas ali no meio tem várias notas falsas, então isso daí pode te causar um problema mais lá na frente. Para evitar esse tipo de situação, você pode muito bem trocar seu dinheiro nas contas digitais, nas contas globais, né? Então a gente tem a Nomad, tem a Wise, por exemplo, então a gente tem vídeo aqui no canal também, eu vou deixar o link na descrição para você ver como é que faz esse câmbio. Inclusive com essas contas, que não tem só essa, né? Mas o interessante de utilizar essas contas de débito internacional é porque você está utilizando um cartão internacional, né? Não é uma bandeira expedida ali na Argentina. Então você tem algumas vantagens de estar usando esse cartão aí. Principalmente em alguns estabelecimentos no qual eles te devolvem parte desse valor por você ser um turista, né? Então você não vai pagar o IVA, né? O IVA. Em alguns tipos de estabelecimento. Então, pagando com isso, você recebe, dependendo do tipo de estabelecimento, você recebe uma porcentagem daquele valor que você está pagando, podendo chegar até 20%. Inclusive, eu sugiro que você leve seu cartão de crédito do Brasil, mas evite de usar o máximo, né? Porque essas contas digitais, você vai pagar aí 1% de IOF, enquanto que com o seu cartão emitido aqui no Brasil, você paga uma taxa de 6, 7% de IOF. Então, lá no final da sua viagem, isso vai dar um valor expressivo só de imposto. Mas em Buenos Aires, o ideal é que você faça o câmbio ali, se quiser fazer o câmbio, né, para trocar com dinheiro, o ideal é que você use as casas da Western Union. Então, eu também tenho vídeo aqui no canal mostrando, inclusive lá em Buenos Aires, como é que você faz essa troca pela Western Union. Pela Western Union, você já vai ter acesso às notas. Só tem um problema, como eu disse para vocês, a diferença de valores em relação ao Brasil é muito grande. Então você vai querer trocar lá, você vai passar 10 dias na sua viagem. Não troque esse dinheiro todo de uma vez, né? Porque apesar da casa de câmbio ter bastante dinheiro, mas quando você quer trocar uma quantidade de reais, pode ser que essa casa de câmbio não tenha a quantidade de pesos para te passar naquele momento. E a Western Union tem essa desvantagem, né? Que você, quando diz que quer sacar um valor, você tem que sacar esse valor inteiro. Então, se a casa de câmbio chegar para você e dizer assim, eu não tenho esse valor inteiro, só tenho 50% desse valor, você não pode sacar. Você vai ter que procurar outra casa de câmbio filiada à Western Union, tá? Porque você não consegue sacar esse valor pela metade ou em partes. Então, o ideal é que você vá sacando em pequenas quantidades. Assim, qualquer casa de câmbio pode ter aquela quantidade de notas que você está precisando. Outro fator que é importante você levar em consideração é a taxa de inflação deles, né, que é muito alta. Então, se você for passar de novo 10 dias, não troque todo o seu dinheiro no primeiro dia. Você tem que estar trocando aos poucos. Você tem que criar uma logística ali para trocar de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, para não ficar com a quantidade muito grande de notas. Porque se você faz a troca no primeiro dia, talvez lá no seu 10º dia esse valor, esse seu dinheiro aí que você trocou, esses pesos, não estejam valendo a mesma coisa lá do primeiro dia. Então você vai acabar perdendo seu dinheiro nesse câmbio que flutua muito lá na Argentina. Apesar de estar numa situação um pouco mais estável, mas ainda flutua bastante esse câmbio. Então é ideal que você vá fazendo aos poucos em pequena quantidade. Por isso que eu digo, quando você usa uma conta digital, uma conta global, você consegue travar esse valor na hora da compra, né? Então quando você faz a conversão ali na hora, você já trava esse valor, esse mesmo valor que você vai usar lá no final, lá quando você for pagar no caixa. Mas como eu disse, o ideal é você sempre utilizar mais de uma opção. Então, utilize uma conta digital, tire algum pouco de dinheiro também da Western Union, porque pode ser que o seu cartão não funcione, pode ser que algum local a internet esteja ruim, não esteja funcionando, então você vai ter dinheiro para passar. Mas é importante que você evite de voltar com esse dinheiro para o Brasil, né? Ou tentar trocar de novo, porque você vai perder muito com esse câmbio aí. E o terceiro erro está relacionado com os cuidados que você deve ter com roubos e furtos.
Gente, a capital argentina, lá Buenos Aires, é uma cidade muito segura, principalmente ali naquela zona mais turística, né? Então ali você vai encontrar muitos policiais espalhados. Mas lembre-se que em qualquer lugar que você for, não só aqui no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar gente oportunista. Então muitas dessas pessoas estão ali esperando só uma oportunidade. Então cuidado quando você estiver andando com seus pertences na rua. Você pode andar tranquilamente, pode andar no transporte público, mas evite dali de estar mostrando muito os seus equipamentos. Se você estiver sozinho, por exemplo. Então procure sempre locais onde esteja mais aglomerado, mais uma presença maior de turistas. Se tiver policiais por perto, procure esses policiais. Evite ficar em locais isolados. Eu sei que às vezes a gente quer um close melhor, não quer que ninguém apareça na foto, mas aí isso daí pode se tornar perigoso. Em compensação, você pode perder, inclusive, todas as suas fotos do restante da viagem. Imagina você ter tirado, ter guardado tudo isso aí, não ter feito um backup, e na hora, no seu último dia de viagem, alguém leva seu celular, por exemplo. Então todas as suas fotos vão junto. Né? Então tome cuidado com isso daí. Principalmente ali na região do Caminito, né? Que é onde tem uma aglomeração de pessoas muito maior. Então é mais fácil das pessoas mexerem nos seus pertences. Mas brasileiro, de uma forma geral, tem uma malícia para isso daí, né? Ou pelo menos deveria ter. Então, novamente, tome cuidado ali na região do Caminito, tome cuidado também ali na Ponte da Mulher, né? Então essas regiões são locais onde aglomera muita gente. Outro canto que também é campeão, é recordista ali de furtos, é na região ali do Obelisco, próximo ao Letreiro. Então, quando você for tirar fotos ali, preste atenção, não fique dando bobeira com seus aparelhos. A mochila sempre virada para frente, sua bolsa sempre virada para frente, deixa sempre o fechiclé numa posição que dificulte ao máximo de uma pessoa poder mexer e tirar isso daí. Eu dou uma dica, inclusive, quando você estiver ali pela área do Letreiro, a área do Obelisco, do lado direito da avenida, você encontra um posto policial. Então você pode tirar ótimas fotos daquele posto policial. Pouquíssima gente vai para lá para tirar foto. Então é o local ideal se você quiser ter um ângulo bom do obelisco sem ter muita gente na sua frente. Inclusive, em cima desse posto policial existe um mirante que é aberto, né? Então, como pouca gente conhece, esse mirante ali fica livre para você. Além de tudo, embaixo tem os policiais fazendo a sua guarda. Então é o lugar perfeito para você tirar fotos ali, pelo menos nessa região. E um outro cuidado que você deve ter ali na região do centro, principalmente, e também dentro das lojas, porque existem muitos vendedores ambulantes, o pessoal está vendendo coisinhas pequenas, né, tipo meia, tem gente que vende muita meia lá, então isso é muito comum ver isso. Às vezes você está naqueles barzinhos ali que ficam localizados no calçadão, ou então mesmo dentro de lojas, porque alguns ambulantes entram nas lojas para abordar a gente. Né? Então uma tática que eles usam é colocar as coisas deles em cima do seu celular. Então você está conversando ali com seu esposo, com sua esposa, com alguém, deixa o celular em cima da mesa, ele coloca o material dele em cima da mesa, começa a te oferecer ali, você não compra aquele material, ele simplesmente pega as coisas dele e ao mesmo tempo leva o seu celular. Muitas vezes você nem percebe isso. Quando você vai perceber, a pessoa já se mandou, já está muito longe. Então cuidado com esse tipo de golpe que é muito comum também lá em Buenos Aires. E o erro número 4 é não utilizar o transporte público. Gente, por incrível que pareça, o transporte público na cidade de Buenos Aires é muito eficiente e confortável. Então, pode utilizar, use e abuse desse tipo de transporte. Inclusive, a gente já tem também vídeo, que eu também vou deixar o link na descrição, falando sobre todos os tipos de modais que você pode utilizar. Mas para poder utilizar esse transporte público, o ideal é que você adquire uma tarjeta sub, né, um cartão, que esse cartão você adiciona créditos e você pode utilizar em qualquer tipo de modal. Então você pode utilizar no ônibus, no trem, no metrô, qualquer tipo de transporte público, você pode utilizar esse cartão. O mais interessante é que se você estiver viajando em grupo ou estiver viajando em família, esse mesmo cartão, um único cartão, pode ser utilizado por várias pessoas. Então você compra apenas um, você pode comprar nas estações, alguns pontos, pode comprar pela internet também, ou nos quioscos, né, que são pequenas lojas espalhadas por toda a capital. Inclusive, muitas delas você consegue já até, além de comprar o cartão, você consegue abastecer esse cartão com crédito também. E, por incrível que pareça, esses transportes são muito baratos. Gente, para você andar de ônibus, por exemplo, a passagem é cobrada por distância. Então, quando você quiser pegar um ônibus, por exemplo, não existe um cobrador, como existe em muitas capitais brasileiras, você é cobrado direto pelo motorista. Então, você avisa para ele o local mais ou menos onde você vai ficar. Então, aquela mesma regra do táxi que eu disse para vocês, você tem que dizer uma esquina. Então, eu quero ficar na rua tal com a rua tal. Aí ele vai fazer o cálculo na hora e vai te cobrar por essa distância da onde você está em relação a onde você quer chegar. Mas se você não souber o nome da rua, você pode dar simplesmente um ponto de referência. Eu quero parar ali na Casa Rosada.
Então ele já vai saber mais ou menos qual que é a distância e vai te cobrar aquele valor. Mas não se assuste, porque os valores ali valiam de 50 até 80 centavos. Então, como eu falei para vocês, é muito barato. E os ônibus confortáveis, pelo menos todos os ônibus que eu peguei ali, eu andei bastante em ônibus, todos eles tinham um ar-condicionado e passavam bem rápido. A gente não ficava esperando muito tempo. Não esperei mais de 10 minutos em uma parada de ônibus. Já no metrô, se você quiser usar, lá eles possuem 5 linhas principais, né? Então essas 5 linhas aí são atendidas pelo esse cartão também, só que lá é cobrado direto na catraca quando você vai entrar na estação. Então você não precisa falar com ninguém, só passa seu cartãozinho ali. Dependendo de quantas pessoas tiverem, você pode passar várias vezes para cada um. Então basta que vocês adquiram um cartão desse que serve para toda a sua família ou todas as pessoas que tiverem ali com você. E o erro número 5 é até clichê a gente falar, mas evite comprar souvenirs, comprar lembranças, chocolate, comprar principalmente alfajor naquelas áreas mais turísticas, né? Então aquela região ali do Caminito existem várias lojas. Então ali tem uma loja grande da Caixa Fácil, por exemplo, que vende aqueles alfajores muito maravilhosos, vende doce de leite. Então doce de leite argentino é maravilhoso. Só que ao invés de você comprar naquele local ali, você deixa para comprar num ponto mais distante. Existem outras lojas dessa mesma rede espalhadas pela cidade que vende por um preço bem menor. Inclusive você pode encontrar esse mesmo alfajor dessa empresa Caixa Faz dentro dos supermercados. Então você vai lá no Carrefour, por exemplo, você encontra esse mesmo alfajor por uma diferença de preço bem grande. Então dê preferência aí. Se você quiser comer um ou dois ali para experimentar no momento, vale até a pena. Mas se você quiser levar como souvenir, como lembrança, como recordação, né? Aí eu sugiro que você vá no mercado, vá num local menor para você poder comprar uma maior quantidade, porque os preços são muito diferentes. Você consegue perceber claramente isso aí. Então, galera, o vídeo de hoje sobre a capital Buenos Aires foi esse. Se eu te ajudei de alguma forma, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, curta o canal e até a próxima.